Vereador Giovanni. Boa tarde a todos. Parabenizar os deputados Gilson Moura e Antônio Jacome pela propositura da audiência pública. E gostaria, na verdade, de começar falando de responsabilidade. Na verdade, todos nós somos responsáveis. Vamos acabar com essa história de que a responsabilidade é do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, que é da Forças Armadas, que é da Infraero. Na verdade, todos nós somos responsáveis pelo momento que está sendo vivenciado hoje. Porque essa decisão, na verdade, foi tomada muito tempo atrás, e foi uma decisão errada, quando resolveu se trocar um porto pelo aeroporto. O que nós necessitávamos era de um porto, e não de um aeroporto. O que é que nós produzimos? Petróleo, sal, minério de ferro, frutas. Isso é transportado através de quê? É de navio ou de avião? Alguém já me viu falar no transporte de ferro de avião? Já? Ferro? Sal? Muito menos. Então foi uma escolha errada quando se definiu que o Rio Grande do Norte teria um novo aeroporto e não um porto. E essa escolha está recaindo sobre todos nós. E é responsabilidade de todos nós, sim, dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, dos governadores, dos vereadores, de todos nós que deixamos para discutir essa questão com prioridade nesse exato momento, onde estamos prestes à abertura do novo aeroporto de São Gonçalo, que é irreversível. Não adianta mais discutir essa questão, ela se tornou irreversível. Não tem mais para onde correr. Então, todos nós temos que assumir, sim, as nossas responsabilidades. E o governo do Estado tem também uma forte responsabilidade em relação a isso. Então, no meu ponto de vista, eu gostaria de fazer aqui, primeiro, 3 encaminhamentos. O primeiro, que eu acho que já foi muito bem colocado por Evandro, e que essa casa pode levantar, e que foi levantada também pelo senhor Altamir, quando fez uma colocação muito clara. Na verdade, se 74 hoje taxistas que estão em Parnamirim não dão conta de transportar os 2.040.000 passageiros que foram transportados no ano de 2013, jamais o aeroporto de São Gonçalo, 3 vezes mais distante do que o de Parnamirim, irá conseguir fazê-lo com 120. Pelo menos tem que ter, no mínimo, o dobro. Portanto, poderia-se fazer, no curto prazo, até por questões emergenciais em relação à Copa do Mundo, o aproveitamento dos taxistas de Parnamirim, juntamente com os 120 taxistas que estarão em São Gonçalo do Amarante. Eu acho que essa situação pode ser resolvida, sim, pelo governo do Estado, sim, pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo, sim, pela Prefeitura de Parnamirim de Natal e também pelos deputados. Então, eu acho que essa é a questão primeira. Esse é o encaminhamento primeiro que tem que ser dado com relação a essa questão, que é resolver de forma muito prática e simples em relação à questão dos taxistas. A segunda questão que eu gostaria de tratar aqui é a questão do uso com relação à Infraero. Ora, nós fizemos, sim, uma audiência pública no ano passado na Câmara dos Vereadores. E a Infraero esteve lá presente e nos apresentou um cheque em branco. A Infraero nos apresentou um cheque em branco, deputado Jacome, dizendo o seguinte: olha só, nós podemos transformar esse aeroporto em inúmeras alternativas produtivas. Podemos transformar num centro de convenções, podemos transformar numa rodoviária, podemos transformar numa SEASA, podemos transformar, inclusive, levantou-se a possibilidade de transformar num centro de locação de veículos. Então, a Infraero, no ano passado, colocou essas possibilidades que estariam sendo estudadas para que a própria Infraero utilizasse a sua própria concessão para dar manutenção à área que hoje é de uso da própria Infraero. E nós ficamos provocando, indo buscando discussões, e, na verdade, é importante colocar para o brigadeiro, e para o comandante André Luiz, que são pessoas que estão interessadas e preocupadas com relação ao desenvolvimento da cidade, que a informação que nos chegou foi a seguinte: esse assunto não será mais dado encaminhamento, porque já existe uma decisão do Comando Maior de que essa área se tornará uma área exclusivamente militar. Então, foi isso que foi colocado.
Então, se será uma área exclusivamente militar, nós, então, vamos discutir dentro da seara militar. Por que isso? Ora, porque o comandante André falou com muita propriedade que hoje nós precisamos discutir a tecnologia da aviação. Por que nós precisamos discutir a tecnologia da aviação? Porque, por incrível que pareça, todos os aviões, toda a discussão aérea, a maior parte dos insumos da aviação não é produzido no Brasil. É produzido no resto do mundo. Então, se nós podemos, sim, alavancar, vamos alavancar dentro da tecnologia da aviação. Vamos, sim, não só trazer a Cruzex, não vamos trazer só eventos. Vai se transformar, então, a base aérea de Natal no centro de tecnologia aeronáutica. Aí, sim, todos nós iremos ganhar. Porque nós iremos ganhar no avanço tecnológico. Se já temos a CLBI, que tem já a característica de realizar esse tipo de investimento, por que então não somarmos forças? E vou mais adiante. Pasmem todos vocês, como eu fiquei pasmo. Discutindo, conversando com o comandante André, há uns dias atrás, há um tempo atrás, eu dizia, comandante, as forças militares detêm, nas minhas projeções, 17% do território de Parnamirim, que já é um território diminuto, de apenas 124 quilômetros quadrados. E aí, comandante André, eu fui pedir à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo para levantar esses números. E aí eu errei, e errei muito. As forças militares dentro de Parnamirim detêm 27% do nosso território. 27%. Então, quando nós observamos aqui a fotografia aérea, se teve a noção do que isso representa. Com certeza, nós temos um território que não está sendo explorado da forma de vida. Se nós formos projetar em relação à IPTU, considerando que o metro quadrado em Parnamirim mais barato fosse R$ 5,00, isso representa uma perda para o município de IPTU apenas, sem considerar as atividades produtivas, de 170 milhões de reais por ano. Não vou aqui considerar os 2 bilhões que nós vamos perder de arrecadação de ISS, dos 2.500 empregos que estão sendo ocasionados em função da desativação do aeroporto, nem muito menos os 74 taxistas que estão ficando fora do processo. E o que eu estou querendo aqui colocar não é que nós estamos querendo tirar os militares de Parnamirim, pelo contrário, mas nós precisamos e temos que arrumar argumentos para fortalecer essa base de tal forma que gere emprego e renda para o cidadão parnamirinense. Isso é o que nós temos que discutir aqui, porque nós temos que ter a perspectiva do futuro. E aí, quando o Pio colocava, vamos sair daqui não com o enterro, mas vamos sair com perspectivas, sim, para a nossa cidade, para a cidade de Parnamirim. Então, essas eu acho que são as perspectivas. E, para finalizar, deputado Jacome, eu gostaria também, em comunhão com a base aérea, a colocar o seguinte: nós temos a história do Rio Grande do Norte, a história do Brasil, e eu diria a história mundial, passou pela cidade de Parnamirim na Segunda Guerra Mundial. Nós fomos o trampolim da vitória. Dentro das estratégias americanas, estava lá bem definido, que ali seria o trampolim da vitória mundial, ou seja, do fim da Segunda Guerra Mundial. E nós não podemos deixar essa história ser esquecida. E nós temos lá, na base oeste, ainda toda a história a ser contada. Nós temos na base oeste hospital, que foi construído na Segunda Guerra. Nós temos teatro, cinema, nós temos alojamentos, nós temos hangares. Nós temos, na verdade, toda a história da Segunda Guerra Mundial lá, que pode sim ser explorado com um grande museu da aviação. Além da utilização da parte do aeroporto com fins comerciais, nós podemos utilizar também a Base Oeste, transformando num grande museu da aviação. Por que não trazer todos os aviões que existem espalhados no Brasil para cá e realizar simulações de voo e transformar aquele equipamento num grande equipamento turístico que se torne um ícone diferencial para todo o Brasil? E nós temos agora, na Copa do Mundo de 2014, a grande oportunidade. E eu já queria aqui, então, fazer a proposição da base, poder abrir
os portões da Base Oeste, para que a gente convide os jornalistas americanos, para que a gente convide os turistas que estarão aqui, para mostrar a eles a sua participação na Segunda Guerra Mundial. E, com certeza, eu não tenho dúvida que todos ficarão surpresos e terão interesse em realizar investimentos na nossa cidade, na cidade de Parnamirim. Tem que sair daqui com perspectiva de futuro. Muito obrigado. Obrigado, professor Giovanni, pelas brilhantes colocações.